Ô Bruno, e essa situação do Endrick no Real Madrid, hein? Tá perdendo espaço e agora o Gonçalo tá ganhando oportunidade e tá aproveitando, Bruno. Realmente para o Endrick não é uma boa notícia, né? Ter um jovem jogador que recebeu oportunidade com um novo técnico, né? O Real Madrid trocou de técnico, isso é importante nesse contexto. Está lá o Xabi Alonso, que estreou nesse Mundial, e ele deu oportunidade ao Gonçalo Garcia, que fez gols pelo time B na temporada passada. Com o Ancelotti, eu nem me lembrava, não sei se ele chegou a jogar algum jogo no time A, eu nem me lembrava desse jogador. Então ele esteve mais no time B. O Xabi Alonso queria um centroavante, deu chance a ele e ele está aproveitando. Ele fez 3 gols no Mundial. Então, eu acho que é bem natural que quando você chega num clube e você dá oportunidade a um jogador e o jogador aproveita, que ele comece na frente de outros atletas, né? O Endrick, no Real Madrid, ele é um garoto que o Real Madrid aposta e que não chega com aquele status de estrela. Uma coisa é, o Gonçalo vai pôr o Mbappé no banco? Claro que não. O Mbappé, assim que estiver bem, ele vai jogar, ele vai ocupar aquele espaço. Ontem o Mbappé entrou no jogo no lugar dele, quando entrou durante o segundo tempo. Assim que o Mbappé estiver inteiro, ele vai ocupar esse lugar como titular. Mas o Mbappé tem um tamanho gigantesco. O Mbappé é uma das grandes estrelas do futebol mundial. O Endrick não é. O Endrick é um garoto. Que, quem sabe daqui a alguns anos ele seja uma estrela. Por enquanto ele ainda não é. E o outro também é um garoto. Eles estão em condição meio de igualdade. Só que o Gonçalo teve a chance com o novo técnico e aproveitou. O Endrick, até por estar lesionado, não teve essa chance. Então, o normal é que para a temporada europeia, né, que vai começar lá para agosto, o Campeonato Espanhol, o Champions League, o Gonçalo vai começar na frente do Endrick. Isso acho que é bem natural. Até ontem, depois do jogo do Real Madrid, falando sobre isso, aqui no nosso pós-jogo, eu dei um exemplo do Ancelotti na seleção, que também eu usei esse exemplo porque é um técnico novo também no seu trabalho. Ancelotti chega, primeira convocação, está machucado o Militão ainda, estava em recuperação, estava machucado o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal que vinha sendo titular com Dorival e que é titular do Arsenal, dentro do normal, seguiria como titular, mas ele estava machucado. Ancelotti convoca um novo zagueiro, convoca o Alexandro Ribeiro, do Lille. Põe para jogar, o cara joga bem. O natural é que na próxima convocação o Alexandro Ribeiro jogue. E o Gabriel, o Militão, se estiverem lá, esperem. Né? Então, é mais ou menos isso. O Xabi Alonso chegou, botou o garoto foi bem, então ele vai começar a temporada na frente do Endrick. E o Endrick, ele já nunca foi ali uma unanimidade, né? O Ancelotti tiveram épocas ali no Real Madrid que deixou o Endrick no banco sem oportunidade, uns 5, 6 jogos. Com o Gonçalo Garcia brilhando, como está brilhando nesse Super Mundial, claro que o Endrick vai perder um pouco de espaço e ainda tem a situação, né, Piperno, o Raizinho também acompanha muito, essa situação do Xabi Alonso, cara, praticamente escanteando o Rodrigo. O Rodrigo teve 23 minutos em campo, que eu estava lendo, com o Xabi Alonso, como treinador do Real Madrid. Ou seja, tem chances, na opinião de vocês, de Endrick e Rodrigo perderem espaço nesse Real? O Bruno acredita que sim, porque o Gonçalo, gente, com o que ele está jogando nesse Super Mundial, fazendo gol, dificilmente ele vai deixar de ser o primeiro reserva, às vezes até titular. Então o Endrick já vai ficar atrás de mais um na fila. O Rodrigo, ele foi titular no primeiro jogo, né, na estreia contra o Hilal. Inclusive é do Rodrigo o passe pro gol do Gonçalo Garcia, né, o gol que abre o placar do Real Madrid naquela ocasião. E aí ele sai com 65 minutos. Então ele jogou 65 na estreia e esses 23 que você se refere foram os minutos que ele jogou saindo do banco contra o Salzburg. Depois ele não entrou mais. Então ele jogou 65 na estreia, mais 23, 88 minutos, né, você que é ótimo de matemática, 88 minutos nesses 2 jogos aí da Copa do Mundo de Clubes. De fato, ele jogou muito pouco, mas ele largou como titular e depois foi perdendo espaço no time do Xabi Alonso, que foi mudando também, né? Eu acho que esse também é um outro aspecto. O Real Madrid da estreia foi um Real Madrid com 3 atacantes, Vinícius de um lado, Rodrigo do outro e o Gonçalo Garcia mais centralizado. No segundo jogo já foi uma outra formação, com um meio um pouco mais recheado, e no terceiro e quarto, né? O último da primeira fase, contra o Salzburg e o jogo contra a Juventus, já foi um Real Madrid com 3 zagueiros,
que é aquilo que o Xabi Alonso colocou em prática no Leverkusen nas 2 temporadas, né, passadas, em que ele trabalhou por lá. 3, ele pegou o finalzinho de uma e as outras 2 completas, e uma delas ganhou o Campeonato Alemão e a Copa. Oi. Raí, só falando aqui da informação, ó, então foram 23 minutos, mas nos últimos 3 jogos pelo Real Madrid, nos últimos 3 jogos do Xabi Alonso como técnico do Real, Rodrigo jogou 23 minutos. E aí o Fabrício Romano ainda diz: apurei se havia algum fator físico ou de lesão. Não, foram decisões técnicas do treinador. Ele até foi perguntado sobre isso, né? Eu ouvi 2 coletivas recentes do Xabi Alonso, que são, aliás, entrevistas muito boas. Ele fala muito bem do jogo, né? Explica muito bem as ideias dele e tal. E ele falou que era uma opção, de fato, o Rodrigo fora, um jogador que seria importante e tal. Obviamente que ele também não ia descartar o jogador numa entrevista coletiva, mas disse que era uma opção dele não usar o Rodrigo de início. E me parece que há uma incompatibilidade da característica do jogador com aquilo que ele deseja para o time, principalmente nesse momento em que ele está implementando aí o sistema de 3 zagueiros, que é algo que ele gosta bastante. Então ele está jogando com Rüdiger, Tchouaméni e o Huijsen na zaga. Nas alas, o Alexander-Arnold e o Fran Garcia. O Real Madrid tenta contratar um ala esquerdo, deve fechar com o Carreras, jogador do Benfica. E até rolou um mal-estar, porque o Real Madrid queria trazer ele para a Copa do Mundo de Clubes. O Benfica não liberou e ele acabou jogando o Mundial pelo Benfica, mas deve chegar agora o Carreras. O meio-campo também tem tido uma configuração diferente, com o Arda Güler ganhando espaço, que é um outro garoto que o Real Madrid contratou na temporada passada, um turco. Está jogando muito bem como primeiro volante no time do Xabi Alonso, ali ao lado do Valverde. E aí os 3 mais avançados são o Bellingham, Vinícius e o Gonçalo Garcia. Então eu acho que nesse momento, para o Rodrigo não jogar, há uma questão de característica do Xabi Alonso enxergar ou não enxergar no Rodrigo algo que possa acrescentar no time na forma que ele quer que o Real Madrid jogue. E há, na imprensa espanhola, o rumor de que o Rodrigo, de fato, vai sair nessa janela que se abriu aí para a próxima temporada, né? Os clubes vão ter uma pausa depois do Mundial. E depois disso vão retomar aí pré-temporada para iniciar a temporada europeia. Então é possível que o Rodrigo deixe o Real Madrid, só que ele é um jogador sob contrato, tem uma multa alta, então não vai ser uma negociação tão simples. Mas aparentemente, de fato, se ele permanecer, vai ser um jogador que vai ter muito menos espaço com o Xabi Alonso do que ele teve com o Ancelotti nas últimas temporadas. De acordo com o Marca, há uma reportagem que foi feita pelo Marca há 2 dias. Endrick está nervoso, ou seja, foi antes do Gonçalo fazer o gol contra a Juventus. Se ele já estava nervoso, agora ele deve estar em pânico. Porque, de acordo com o jornal Marca, Endrick está nervoso com o bom desempenho de Gonçalo Garcia no Mundial de Clubes. Ainda de acordo com o Marca, Endrick acelerou o processo da sua lesão na coxa, direita, com o temor de perder ainda mais espaço no Real Madrid. Ele deixou a Espanha e se juntou à delegação do Real Madrid nos Estados Unidos no último domingo, mas não deve ter condições de atuar no Super Mundial de Clubes. Endrick se recupera dessa lesão, sofrida no músculo posterior da coxa direita em 21 de maio, e a previsão da recuperação total é de 8 a 10 semanas, mas ele cumpriu apenas 5 semanas até o momento. Mesmo que chegue à final do Super Mundial, o brasileiro não deve jogar a competição. Bom, pode ser mais uma forçação também, né, Piperno? Porque essa imprensa espanhola, muitas vezes ela bate muito, ela bateu muito no Vinícius Júnior, no começo do Vinícius Júnior no Real Madrid. Agora ela começa constantemente, quando o Endrick não está jogando, ela bate no Endrick. E isso vai aumentando a pressão em cima do moleque, né, Piperno? Bom, Pirador, não vamos esquecer que durante a temporada o Marca e principalmente o AIS, eles já emprestaram o Endrick para times menores umas 2, 3 vezes, né? Isso não é inédito. Agora, é óbvio também que o crescimento do Gustavo Garcia nesse campeonato mundial, sem dúvida... Enfim, do Gonçalo. Aliás, o Pirado errou o sobrenome, eu errei o nome do garoto. É claro que pode mexer na hierarquia
entre esses reservas do Real Madrid, até porque é um técnico chegando agora, estreou no Mundial, e é óbvio que ele está conhecendo alguns jogadores agora. Se ele vai lá, puxa um menino para jogar, e o garoto aparece no Mundial e faz 3 gols, é claro que esse menino, no retorno aí para a temporada normal, vai ser visto de uma outra forma. O Endrick já mostrou algumas vezes que é um cara que ele não se deixa bater muito com isso. Inclusive, se tiver que treinar nas férias, certamente ele vai fazer isso. Já aconteceu isso aqui no Palmeiras, né? Não vamos também esquecer da fase em que ele ia treinar nos momentos aí de folga lá no campo do Nacional para tentar, enfim, recuperar o espaço, evoluir mais rápido. Então eu acho que isso não vai ser um problema para ele. Agora, é claro que a questão mais difícil para ele também, para o Rodrigo, está nisso que o Raí falou. É a nova configuração tática do Real Madrid, que provavelmente vai oferecer uma vaga menos no ataque. Nessa fase, desde que o Mbappé chegou, o Real Madrid com o Ancelotti era um Real Madrid de 3 atacantes. Né? 3 e com o Bellingham chegando. Então era praticamente um quarteto ofensivo. Agora, claramente, deve ser um Real Madrid com uma vaga a menos. E o Rodrigo já tinha perdido espaço no final da temporada. Quando a temporada chegava ao finalzinho e o Real Madrid teve que decidir a Copa do Rei, já era um Rodrigo fora do time titular. Houve até aquela dúvida do que teria havido com ele no final do ano, no final da temporada, quando o Real teve que decidir lá contra o Barcelona, ele não foi escalado, aí houve informação de que ele tinha tido febre muito alta e tal, ou não estava bem de cabeça, e o Ancelotti, naquele momento, disse que chegou-se à conclusão de que era melhor deixar ele fora do time. Então já era um Rodrigo em uma situação desconfortável. Imagine agora com um técnico novo e que tem uma outra forma, pensa futebol de uma outra forma, né? Tem um outro jeito de montar a sua equipe com 3 zagueiros e tal, que obviamente vai sacrificar uma vaga de atacante. Então, se é um Rodrigo que já tinha dificuldade na fase final do Ancelotti para se consolidar como titular em um time jogando com 3 homens de frente, imagina agora trabalhando com outro técnico que pensa em ter uma equipe com apenas 2 atacantes. Então é lógico que vai ficar muito mais difícil e é claro que com isso crescem também os rumores de que ele poderia inclusive ser um reforço do Arsenal para a próxima temporada. É esse Real Madrid que o Endrick pode perder um espaço, né? Ele vai perdendo espaço. O Rodrigo também pode ir perdendo um espaço e, pelo jeito, vai perder, né, com o Xabi Alonso. Isso é importante deixar claro, porque o Rodrigo é um cara que já estava pensando em sair do Real antes. Quando teve toda aquela situação do Mbappé chegando, teve toda aquela polêmica de o Rodrigo vai ficar no Real, não vai ficar no Real. Agora, o que você acha bom para cada um deles, Bruno? É bom para o Rodrigo ficar ou é bom sair? Para o Rodrigo eu já vejo que é uma boa sair. Porque o Rodrigo já está há um tempo no clube, foi campeão de tudo no clube, estava já começando a perder um certo espaço e agora, pelo jeito, vai perder. De acordo com o estilo de jogo do Xabi Alonso, o Xabi Alonso está deixando claro que o Rodrigo não é prioridade para ele. Agora, o Endrick eu não sei, porque o Endrick e o Vinícius Júnior passou maus bocados também no Real Madrid, mas depois, quando deu a volta por cima, fez história no clube, né, Bruno? São situações diferentes, né? O Rodrigo, como você falou, já tem uma história ali. O Piperno lembrou bem, no final da temporada passada ele já tinha perdido algum espaço com o Ancelotti. Aí não sei, no final da temporada passada ficou um negócio meio nebuloso. Não sei se tá tudo ok com ele na parte emocional também, na vida pessoal, não sei mesmo, mas no final da temporada passada já tinha alguma especulação de que ele não estava bem. Aí não sei exatamente o que, ou se ele quer sair, enfim. Mas já com o Ancelotti ele tinha perdido espaço e agora com o Xabi Alonso ele não começa bem. Então o Rodrigo, eu acredito que seja muito possível sim uma saída dele e pode ser uma boa. Claro que é maravilhoso jogar no Real Madrid, mas assim, ele jogou, ficou alguns anos, está lá ainda e já ganhou
muita coisa, ganhou tudo já que poderia ganhar. Mas jogar num outro lugar, na Inglaterra, por exemplo, acho que não seria ruim para ele, não. E imagino que isso pode acontecer. O Endrick, eu acho que ele tem que insistir. Acho que o Endrick tem que cavar o espaço dele. Ele só fez uma temporada de Real Madrid, muito jovem ainda, e agora vai para a segunda. Então, eu acho que ele tem que insistir, brigar pelo espaço dele, porque o Endrick não tem o tamanho do Rodrigo. O Rodrigo já fez uma carreira no Real Madrid, é um jogador que já foi para a Copa do Mundo, enfim. O Rodrigo tem um mercado. Se o Rodrigo sair do Real Madrid, ele vai para time grande. Ele vai jogar, como o Piperno falou, no Arsenal, sei lá, pode jogar no Manchester City, no Liverpool, em qualquer lugar. O Rodrigo vai ter espaço em time grande. No Paris Saint-Germain, um desses times vai querer. O Endrick não. O Endrick, se ele sai agora, ele vai para time menor. Se na segunda temporada ele também não jogar, ou jogar muito pouco, aí você começa a pensar. Mas acho que é muito cedo, ele só fez uma temporada. Acho que para o Endrick o melhor é ficar lá e cavar o seu espaço. Ele ainda não tem esse tamanho nem no mercado para sair. Acho que ele tem que insistir e ganhar o espaço dele no Real Madrid. O Bruno, o Endrick com 19 anos, começando a segunda, indo para a segunda temporada, ele tem mais ou menos o tamanho que o Vinícius Júnior tinha com 19 anos indo para a segunda temporada. Sim. Vai depender do cara batalhar, brigar pelo espaço dele e também para o entorno dele não encher muito o saco, forçar a barra para ele sair. Pô, esse técnico é sacana, ele não tá deixando você jogar, vamos lá procurar outro clube. Pô, o moleque ele tá começando a carreira europeia pelo Real Madrid. Então, sabe, isso tem que ser colocado na balança também, né? Tem que ser colocado na balança e também tem que ser colocado na balança que ele teve um começo muito positivo. Agora, tem que ser colocado na balança também que eu acho que o psicológico do Endrick às vezes não é bom. Vocês concordam? Eu acho que o Endrick ele sente muito as porradas. Tipo, teve aquele jogo do Palmeiras que ele saiu chorando, teve essa situação do Real que a gente já viu algumas vezes fotos flagrando o Endrick muito triste. Eu acho que ele tem que estar preparado para a porrada que é você disputar uma vaga no Real. Será que o psicológico do Endrick também não pesa um pouco contra ele? Ou vocês acham que não? Ô, Pilhador, mas depois do jogo que ele saiu chorando aqui, ele tomou a iniciativa de treinar por fora, treinar ainda mais. Então, é uma forma de reagir à adversidade que eu acho muito positiva. Ele estava chorando porque ele estava se cobrando. E ele não ficou se cobrando, reclamando do técnico, da vida, de cara que não passa a bola. Não, ele pegou e foi treinar, além do seu tempo de trabalho, para evoluir. Então, eu acho que isso é típico de quem é competitivo e de quem quer dar a volta por cima. Então, eu acho que esse tipo de cobrança que ele já recebeu em Madrid, inclusive, de alguma forma acaba fortalecendo. Não vamos esquecer que nessa primeira temporada, o Endrick, apesar de não ter jogado tantas vezes assim, o Endrick foi, por exemplo, o artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei. Ele fez 5 gols na Copa do Rei. Então, eu acho que, por enquanto, ele está reagindo bem. Eu acho que só não pode haver, por parte dele e da assessoria, do entorno dele, forçação de barra. Porque ele está no maior time do mundo e lá o ambiente, por definição, é, sim, bastante competitivo. Vai ser cada vez mais competitivo. Né? O ambiente para o Endrick no Real Madrid vai ser cada vez mais competitivo. O ambiente para o Rodrigo, eu acho que já não tem mais muita opção. Eu acho que para o Rodrigo vale a pena sair. Tá? Essa é a minha opinião. E para o Endrick, não. O Endrick, se eu fosse ele, eu tentava esperar mais um pouco. Porque uma coisa é você explodir no Real Madrid. Né? É você se destacar no Real. Outra coisa é você se destacar em qualquer outro clube do mundo. Tudo bem, vai um Manchester City, um Barcelona, eles têm essa dimensão, né, para bater um pouco de frente com o Real Madrid. Mas você se destacar no Real Madrid é mais do que você se destacar em qualquer outro clube do mundo. Para mídia, é o maior clube do mundo, né, gente? É o clube que tem 15 títulos de Champions League. Então, se eu fosse o Endrick, eu esperava mais um pouco. Sobre essa situação do Endrick, só para deixar claro que a imprensa italiana soltou que a Juventus tem interesse no Endrick, mas que queria saber do jogador se ele tem interesse em respirar novos ares.
Isso é o que diz a imprensa italiana, né? Que o empréstimo poderia ser aí uma opção para o Endrick respirar no Buenos Aires. E aí, Raí, você queria falar sobre o assunto também? Se você fosse o Endrick, ficaria ou começaria a ouvir novas propostas, Raí? Eu acho que o Endrick precisa jogar, pilhado. Se eu fosse o Endrick, eu buscaria um outro lugar para jogar, que é o que vai acontecer muito pouco no Real Madrid. Porque no natural, o titular é o Mbappé, e ele vai ser ao longo da temporada inteira um cara que se machuca muito pouco, né? Ele teve agora um problema de saúde, por isso ele perdeu esses jogos do Mundial. E aí tem agora um outro na frente, né? Que é o Gonçalo Garcia, que tem jogado bem, ele ganhou a posição em campo. Deu o azar o Endrick de também estar machucado, e o Gonçalo Garcia ganhou a opção na frente e tá jogando, tá fazendo gols. Então, em tese, ele vai ser o primeiro reserva em um primeiro momento. É claro que isso pode mudar. Mas enquanto vocês falavam, eu estava aqui pensando em um exemplo de um outro jogador que tem uma trajetória diferente, mais consolidada, mas que saiu de um grande clube porque queria jogar. Julián Álvares. Julián Álvares era reserva do Haaland no Manchester City. Em alguns momentos eles jogavam juntos, né, em momentos de lesões de outros, mas na maioria do tempo, Haaland titular, Julián Álvares reserva. E o Haaland é um jogador muito jovem, assim como o Mbappé. Os dois vão traçar uma trajetória muito longa. Em Manchester City e Real Madrid não vão sair por agora. Então, o que o Julián Álvares fez? Buscou outro lugar para jogar e foi vendido para o Atlético de Madrid, onde ele é titular absoluto e está fazendo lá uma boa temporada. Fez uma temporada passada muito boa. Então, para o Endrick, na minha visão, poderia funcionar a mesma coisa. Talvez um empréstimo em um primeiro momento, mais adiante talvez uma venda. Não há, num curto prazo, uma perspectiva do Endrick jogar regularmente no Real Madrid. Ele vai seguir sendo reserva e tendo ali uma minutagem pequena. Vai jogar um jogo ou outro, uma competição ou outra ele vai ser titular, como por exemplo na temporada passada, com o Ancelotti, ele foi titular na Copa do Rei. Foi até o artilheiro da Copa do Rei. Só que chegou na final Real Madrid-Barcelona, o titular foi o Mbappé. Então, assim, para o jogador jovem que precisa se desenvolver, que sonha com seleção brasileira, com Copa do Mundo, esse panorama de ser reserva no Real Madrid, ter pouca minutagem, eu acho ruim. Se eu fosse o Endrick, eu buscaria outros ares, um outro lugar para jogar. Eu acho muito duvidoso, tá? Eu entendo o lado do Raí, eu concordo com ele que realmente jogar para um cara desse é muito importante, mas tem o outro lado também, né, Bruno? Tem o lado do exemplo do Vinícius Júnior, pô. O Vinícius Júnior sofreu no começo no Real Madrid. O Vinícius Júnior foi piada, o Vinícius Júnior foi tratado como fracasso pela mídia brasileira e pela mídia espanhola. E, cara, o cara continuou insistindo e virou o que virou, né? Foi eleito o melhor jogador do mundo, ganhou o prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo agora, 2 Champions League conquistadas pelo Real Madrid, sendo protagonista. Eu sou sincero em dizer que eu tenho dúvida no que eu faria. Eu não sei se eu fosse o Endrick, se eu sairia ou se eu ficaria, porque eu entendo o lado do Raí. Jogador tem que jogar. Mas tem o exemplo do Vinícius Júnior, né, Bruno, que é muito parecido. O Vinícius, uma coisa que foi muito boa pro Vinícius foi também trocar o técnico, né? O Zidane pelo Ancelotti, né? Com o Zidane acho que ele não teria o mesmo espaço, o Zidane não parecia que confiava muito nele. O Ancelotti, já na primeira temporada, ele cresceu muito na mão do Ancelotti. O Endrick, para essa segunda temporada, eu ficaria lá. Acho que foi muito pouco até agora, uma temporada, um garoto. Eu insistiria numa segunda temporada. Se ele jogar muito pouco nessa temporada, aí no final dessa, aí eu acho que é uma coisa que ele pode pensar. Mas para essa segunda eu ficaria ali. A princípio a briga dele não é, claro, com o Mbappé, com o Vinícius. Ele tem que ganhar a briga ali primeiro com o Gonçalo, com o Brahim Dias ali, para ser uma primeira opção de ataque. Assim, um cara que vai entrar sempre ou quase sempre. Então, mas eu insistiria numa segunda temporada. Até como eu falei, o Rodrigo, que a gente falou, é um cara que se sair de lá ele vai ter mercado em time grande com certeza. O Endrick ainda não, né? O Endrick seria um empréstimo, como foi do Vitor Roque, do Barcelona para um Betis, que até pode ajudar. Se ele chegar lá e meter um monte de gol, ok. Mas eu ficaria na segunda temporada. Depois da segunda, se não jogar, aí pode pensar. Uma coisa que pode apressar um pouco isso, talvez seja a Copa do Mundo. Assim, se ele estiver pensando muito nisso, ele pode acabar tomando uma decisão pensando que no final dessa temporada que vai começar em agosto, já é a Copa do Mundo. Então, para ele garantir o lugar dele na Copa, ele vai ser nessa temporada. E não acho que ele é um cara garantido, não. Não sei se o Ancelotti, mesmo tendo trabalhado com ele, tem essa total confiança. Não, o Endrick eu vou levar.
Então, talvez a Copa mude um pouco, mas a princípio eu ficaria, sim, para uma segunda temporada. Eu também ficaria, tá? Se eu fosse o Endrick, eu acho que eu também tentaria mais uma segunda temporada, até porque chegou agora, né, o Xabi Alonso, e é bom a gente deixar claro também que o Vinícius Júnior, ao contrário do Endrick, que ele chega na era Mbappé e Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior deu uma sorte também, né, Piperno? Ele não pegou a era Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sai e aí o Vinícius Júnior chega a esse Real Madrid. O Endrick não. Ele pega uma era com dois monstros ali. Um monstro já na história do Real, que é o Vinícius Júnior. O outro que chega, que é o Mbappé. Esses caras dificilmente perdem espaço. E aí é mais complicado. O Vinícius Júnior pelo menos chegou no fim da era Cristiano Ronaldo, né? E só um detalhe do Vinícius, o Hazard também chegou e foi mal, né? Isso também foi... Teve isso, Bruno. E o Bale também numa... Pegou um momento de transição do time, tanto que o técnico, durante um curto período antes do Ancelotti, aliás, antes do Zidane assumir, foi o Solari, né? Sim. O Solari colocou o Vinícius para jogar durante um bom tempo e o Vinícius se contundiu. O Vinícius se contunde em fevereiro, março daquele ano, em que ele, aliás, fazia bons jogos. É que o Vinícius, ele realmente empaca quando o Zidane assume, e aí o Zidane claramente não tinha lá tanta simpatia por ele. Agora, o Endrick tem esse projeto Copa do Mundo. Gostaria de ver o Endrick tentando mais um ano no Real Madrid, lutando para ser a primeira opção de banco. Se ele for a primeira opção de reposição, isso significa que ele vai entrar sempre. Agora, se ele não conseguir furar essa hierarquia, vai ser realmente um problema. Mas também confesso que, nesse cenário de hoje, sabendo que vai ter poucas possibilidades, e se de fato aparecer uma proposta de empréstimo para a Juventus de Turim, aí eu balançaria. Porque também seria uma alternativa de jogar num outro grandão. Não seria um time de segundo escalão da Espanha. É uma situação muito complicada, cara, do Endrick. O Endrick está numa situação assim que ele é novo, ele tem que tomar alguma decisão se ele vai ou não vai continuar no maior clube do mundo. E se a gente, cara, eu tenho 41 anos... Piperno é mais velho que eu, Bruno é um pouco mais novo que eu, Raí é muito mais novo que eu, mas é muito mais velho que o Endrick. Se todos nós que estamos aqui, a gente tem dúvida do que a gente faria, imagina um moleque de 18 anos. É isso que é muito bizarro na vida de um jogador de futebol. Tu tem que tomar atitudes muito maduras e muito pesadas, sendo muito novo. Imagina como é que não tá a cabeça do moleque. Né? Caramba, o que eu faço? A gente tá aqui, um bando de velho marmanjo discutindo o que a gente faria. Imagina um moleque com 18 anos. É muito complicada, cara. É muito complicada essa situação do Endrick. Então vamos lá. Eu continuaria mais uma temporada. Raí sairia, Bruno continuaria. Você continuaria, Piper? Continuaria. Também continuaria. Até por a gente acreditar, né, nesse talento do Endrick. E o Rodrigo, eu acho que é unanimidade, né? Todos acham que o Rodrigo vai sair do Real Madrid? Eu acho que vai. Também acho que sim. Também acho que sim, e acho que vai para o Arsenal. O Arsenal já fez proposta? Proposta não, mas existe essa sondagem.